Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Iremos falar de um assunto muito interessante, a estrutura do DNA e sua importância para a medicina forense. Para começar, iremos explicar sobre a estrutura da molécula de DNA, que é onde está contida toda a informação genética de um ser vivo. O DNA, ácido desoxirribonucleico, é composto por duas cadeias polinucleotídicas, organizadas em uma dupla hélice, com fitas antiparalelas. Uma no sentido 5' para 3' e outra 3' para 5'. Ampliando essa imagem, podemos ver que cada nucleotídeo é ligado ao próximo por ligações fosfodiéster, formando a espinha dorsal da molécula. Já no interior da hélice, as bases nitrogenadas se emparelham de forma complementar. Adenina com timina por 2 pontes de hidrogênio e citosina com guanina por 3 pontes. Essas ligações mantêm a estrutura do DNA estável, até mesmo com mudanças na sequência de bases, desde que o pareamento correto seja respeitado. As bases nitrogenadas se dividem em púricas, adenina e guanina, com 2 anéis, e pirimídicas, citosina e timina, com um único anel. Ambas são compostos heterocíclicos, com átomos de carbono e nitrogênio em sua estrutura. Essas bases se ligam a uma pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose, formando o nucleosídeo. Quando um ou mais grupos fosfatos são adicionados, formam-se nucleotídeos, que são as unidades básicas dos ácidos nucleicos. A sequência dessas bases é o que determina os nossos genes e toda a informação genética. E como o DNA é processado para sua utilização na medicina forense? O DNA pode ser coletado de várias fontes biológicas, como sangue, saliva, pele ou qualquer célula com núcleo. O método de extração do DNA em amostra se divide em 3 fases, sendo elas: fase 1, rompimento das membranas, ocorre através da maceração da amostra e utilização de detergente em contato com o tecido. Esse detergente age por 2 mecanismos principais: perturbação das interações hidrofóbicas e interações eletrostáticas. Essa perturbação ocorre da seguinte forma: a membrana lipídica é formada por uma bicamada de fosfolipídios, com caudas apolares voltadas para dentro e cabeças polares para fora, em contato com o meio aquoso. Essa estrutura é mantida por interações hidrofóbicas que ocorrem entre as caudas apolares para evitar o contato com a água. Quando usamos um detergente catiônico que tem uma cadeia hidrofóbica e uma cabeça polar positiva, ele se insere entre essas caudas lipídicas, rompendo essas interações. Esse rompimento desestabiliza a bicamada lipídica, levando à ruptura da membrana celular e liberando o conteúdo intracelular, como o DNA. Agora vamos entender as interações eletrostáticas. O DNA é altamente carregado negativamente devido aos seus grupos fosfato. Quando o detergente catiônico é adicionado, ocorre força de atração entre sua carga positiva e a carga negativa do DNA. O resultado desse processo é a exposição do conteúdo intracelular, liberando o DNA de outras moléculas, como proteínas, carboidratos, entre outros. Fase 2, purificação e separação de fases. Essa etapa é realizada por meio da adição de sal, em seguida de clorofórmio e, por último, centrifugação. O sal, como por exemplo o NaCl, é adicionado após o rompimento da membrana e exerce algumas funções principais. Os íons Na+, se ligam aos grupos fosfato do DNA, neutralizando suas cargas negativas, o que reduz a repulsão eletrostática entre as cadeias e, consequentemente, diminui a sua solubilidade. E o rompimento de interações de Van der Waals entre o DNA e proteínas associadas, facilitando a separação desses contaminantes nas etapas seguintes. Após a adição de sal, ocorre o processo de adição de clorofórmio. O clorofórmio irá desnaturar as proteínas e ajudar a separar as seguintes fases: fase orgânica, que contém proteínas e lipídios, e fase aquosa, que contém o DNA. A centrifugação separa essas fases, permitindo o isolamento do DNA e a remoção de outros produtos. Fase 3. A última etapa é a precipitação e ressuspensão do DNA. Com a adição de isopropanol gelado, o DNA perde sua solubilidade, tem suas cargas neutralizadas e se agrupa, formando um material visível fora da solução, como um emaranhado de filamentos. E depois disso, ele é lavado com etanol 70% para remover impurezas como proteínas e sais. Em seguida, é seco para eliminar o álcool restante ressuspenso em um tampão, que mantém o pH estável e conserva a integridade da molécula. Agora que vimos como a estrutura do DNA é estável e resistente, fica claro porque ele pode ser extraído mesmo de amostras pequenas, antigas ou degradadas, algo essencial na medicina forense.
Projetos como o Projeto Genoma Humano originaram bancos de dados online com sequências completas do genoma de milhares de organismos. Essas informações permitem aos pesquisadores amplificar segmentos específicos do DNA por meio da técnica de PCR. Para quem quiser entender melhor essa técnica, recomendamos o vídeo Reação em Cadeia da Polimerase disponível no canal. Logo, como o DNA é único para cada pessoa, exceto em gêmeos idênticos, ele funciona como uma impressão digital genética, possibilitando identificar precisamente o indivíduo, o que fornece evidências conclusivas de identificação ou exclusão. Logo, podemos perceber que a estrutura do DNA não é apenas uma descoberta científica extraordinária, mas também uma base molecular informativa fundamental para a medicina forense. Obrigado por assistir até aqui, esperamos que tenha gostado e esclarecido suas dúvidas.